Hello people! Boa tarde! E aí? Como que vocês estão? Hoje atrasei aí uns 5 minutinhos para nossa live, por conta que, olha, hoje tá difícil. Quando eu não tô no lugar onde tá escuro, tá claro demais. Demorei um pouquinho por conta disso, encontrar um lugar aí, uma luz que ficasse legal, porque eu tava ficando com o rosto muito escuro. Mas eu acho que agora tá legal, né? Dá pra gente se ver. E aí, como que vocês estão? Olá, Copodarte, Bebedouro, que bom ter vocês aqui. Copodarte, por favor, faz um joinha pra mim se você tá me ouvindo. Tá conseguindo me ouvir? Tô perguntando porque a semana passada e a retrasada eu tive uns problemas em relação à internet. E aí eu me comunicava e o pessoal não me ouvia. E aí foi 2 semanas assim. Olá, Cleis, tudo bem? Como que você tá? Cleis, faz um joinha pra mim aí se por acaso você tá me ouvindo. Se você consegue me ouvir. Tô falando isso porque eu tive um problema com 2 lives aí que o pessoal não me escutava, né? Eu tava falando, parecia a imagem, mas não parecia a voz. Por favor, Cleis, me fala se por um acaso você tá me ouvindo. Bom, pessoal, na live dessa semana, eu fiz 3 lives aí e comecei a falar sobre receber... Ah, tá ouvindo? Obrigado, Cleice, por me avisar. Muito obrigada. Então, a live de hoje, acredito eu que vai dar super certo, do começo ao fim. Graças a Deus, né? Se Deus quiser. Eu fiz as 3 últimas lives, se eu não me engano, a live da semana passada, a da semana retrasada foi do Dia das Mães, né? E as outras 2, essas 3 lives foi falando sobre receber bem, né? Pontos para que a gente possa receber a nossa família, os nossos amigos em casa, detalhes e dicas de como receber bem, né? O que a gente tem que fazer para se planejar aí e depois no dia sair, transcorrer tudo da melhor forma possível, sem estresse, né? Que isso que é o melhor de tudo, né? Todo mundo, eu vejo que a maior parte das pessoas gostam muito de receber e o que mais pega, digamos assim, né? O que é mais complicado é realmente saber o passo a passo e às vezes a gente se perde por não ter conhecimento, acaba não se organizando e depois no dia, o que gosta tanto que é receber, acaba virando aí uma frustração e um estresse, né? Mas planejando, seguindo um passo a passo, vocês vão ver que com certeza vai ser uma recepção que vai acabar e você já vai querer planejar outra, porque não vai ter nenhum tipo de estresse, né? E vai transcorrer tudo da melhor forma possível. Disse pra vocês que na próxima live, que é a live de hoje, eu iria falar sobre tipos de serviço, né? Existem várias formas de você servir uma recepção ou uma festa na qual você resolve aí fazer, né? E eu analisei, pensei bastante e eu acho que seria interessante, por ser uma live que eu não vou conseguir, infelizmente, né, abordar detalhadamente sobre todos os tipos de serviço, porque na realidade até onde eu conheço, né, são 7 tipos, eu acabo dividindo em 7 tipos de serviço. E aí 7 tipos é um número legal, um número bom, e para uma live de 30 minutos eu não vou conseguir abordar todos. Então o que eu pensei? Hoje eu vou falar para vocês os 4 que eu acho mais importantes dos 7. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, que isso eu acredito que vai dar tempo. E aí depois a gente continua falando sobre tipos de serviço e eu vou fazer melhor. Eu vou fazer uma live para cada tipo de serviço, tá? Tem alguns serviços que tem mais explicações, né? Necessita, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho mais, mas tem serviços que são mais tranquilos, já é do conhecimento, e aí dá para abordar rapidinho. Mas eu vou ver se realmente vai ser necessário uma live para cada tipo de serviço, ou se eu posso aí de 7 transformar em 3 lives, que aí dá para explicar melhor, e a intenção é até mostrar algumas fotos para vocês. Eu vou planejar para ficar bem legal as lives que vão estar aí falando detalhadamente sobre cada um. Mas hoje eu vou abordar aí 4 tipos que eu acredito que, ao meu ver, é o que a gente mais usa, né? Usa no nosso dia a dia e usa na hora que a gente vai receber. E quando a gente pensa em fazer alguma coisa muito sofisticada, a gente pensa nesse outro tipo de serviço que eu vou falar para vocês.
E esse serviço mais sofisticado, quando a gente não faz em casa, a gente acaba encontrando nos restaurantes, né? Então eu acho que aí vai ficar legal eu abordar os 4, que ao meu ponto de vista são os 4 principais aí. Bom, pessoal, eu vou estar aqui falando. Se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, pode colocar pergunta. Na hora que eu estiver falando sobre um desses serviços, tem uma dúvida, surgiu aí, né, uma pergunta para fazer, pode mandar pergunta para mim que eu paro, explico, ou que seja no final eu volto aqui, vejo sua pergunta e já aproveito para já explicar ela agora, que você já sai com a sua dúvida resolvida. Beleza? Então vamos lá então. Bom, dos 4 tipos de serviço que eu falei para vocês que ao meu ver são os serviços que a gente mais usa ou mais pensa que seria o serviço à brasileira, né, que é um serviço assim do nosso dia a dia. O serviço franco-americano, que é aquele serviço que a gente serve no buffet, né, ou no aparador que seja, que é o serviço americano. O serviço volante, né, e o serviço empratado, tá? Então, ao meu ver, esses 4 tipos de serviço são os serviços que a gente acaba se deparando com eles ou no nosso dia a dia, porque é em casa, ou porque a gente vai no restaurante, ou porque a gente quer receber de uma forma bem elegante, ou porque facilita na hora de receber várias pessoas, tá? Então, vamos por partes. Vamos começar, então, pelo serviço à brasileira, né? Bom, o serviço à brasileira, acredito que a maior parte das pessoas conhecem o serviço à brasileira, né? O serviço à brasileira, ele é aquele tipo de serviço que a gente acaba praticando, bem dizer, quase que no nosso dia a dia. Por quê? O serviço à brasileira é aquele serviço que a gente dispõe no centro da mesa as comidas, bebidas, então a gente acaba fazendo isso muito no café da manhã, né, no café da tarde. Então no café da manhã a gente põe ali, dispõe, né, o prato, o copo, a taça, a xícara, né, por exemplo, para o café da manhã, os talheres, e no centro aí vai, né, vai o pão, vai a garrafa de café que é a bebida, né, vai ali um queijo, vai um bolo, vai o que a gente gosta de comer no café da manhã, certo? No café da tarde acaba sendo a mesma coisa, né? Ou um chá da tarde, é a mesma situação, né? Isso é o que a gente acostuma mais fazer no nosso dia a dia, que é fazer e praticar o serviço à brasileira. Isso é o que a gente acaba mais aí fazendo, né, no nosso dia a dia. E por consequência a gente acaba levando isso também para o almoço. A maior parte dos brasileiros que eu conheço, inclusive eu sou fã do serviço à brasileira, pratico serviço à brasileira no almoço, no jantar, no café da manhã, no café da tarde, né? É o serviço que eu mais pratico, o serviço à brasileira. E na hora do almoço acaba sendo a mesma coisa, né? Vai-se à mesa o prato, os talheres, taça ou copo, e no centro da mesa a gente dispõe novamente a comida, o que vai ter salada, feijão, arroz, um bife que seja, né, um legumes. Aí você dispõe ali no centro da mesa as comidas que serão servidas, né? Só que aí tem só um detalhezinho com o serviço à brasileira. Geralmente no nosso dia a dia, quando as famílias são pequenas, né, no caso são aí de 4, 6 pessoas, acaba não tendo nenhum tipo de problema. A gente dispõe uma unidade de cada item que a gente quer à mesa, né? Então, por exemplo, o almoço, a gente dispõe ali a travessa, ou que seja uma panela de arroz, um de feijão, uma travessa ali de bife, uma travessa de um legumes refogado, se assim quiser, e uma de salada. Quando estamos em 4 ou 6 pessoas, não há problema. Por quê? Porque geralmente uma mesa de 4 a 6 lugares é uma mesa até pequena, é fácil acesso para que todos peguem, sem precisar que outras pessoas o ajudem. A gente só tem que ter um cuidado com o serviço à brasileira. Eu acho que ele é muito prático, né? Porque você tá ali almoçando, tomando um café e já tá se servindo, não precisa de levantar, sair da mesa, né? Então você tá ali se servindo, já tá ali comendo e ao mesmo tempo também você tá conversando, batendo um papo. É um serviço mais informal, né? E, ao meu ver, é um serviço muito gostoso de você fazer. Só que qual que é o detalhe, o ponto negativo desse serviço? Quando a gente tem uma família muito grande em casa, que é um pouco difícil, né? Geralmente as famílias são aí de 4, 6 pessoas, né? Mas se é uma família que passa de 6, se é 8 pessoas, ou se você vai receber 10, 12 pessoas, que nem na minha casa, eu tenho uma mesa de 10 lugares, né? E aí já tá um problema.
No meu dia a dia, geralmente, ou é eu e meu marido, somos em 2, ou é eu, meu marido e os 2 meninos dele, somos em 4. Então, ou a gente tá em 4 pessoas ou em 2. Então, não tem dificuldade em relação à disposição ali das comidas, né? Dá para todo mundo pegar facilmente, não tem problema. Quando eu acabo recebendo 10 pessoas que eu ali, né, encho a minha mesa, o que eu tenho que ter bastante atenção, que eu já falei bastante nos meus posts, já comentei muito nos vídeos que eu faço, né, tanto pro IGTV, quanto vídeos nos stories. Quando eu monto uma mesa, que eu disponho ali na mesa, inclusive a do Ano Novo foi assim, dispus umas travessas bonitas no centro da mesa, né, porque quando a gente pratica o serviço à brasileira, acaba dificultando a gente fazer um decor, então a gente pode investir nas travessas que façam vista. O que acaba acontecendo? Se eu disponibilizar na minha mesa, por exemplo, uma travessa só de bife, uma de arroz, uma de feijão, né? E uma de salada, e a minha mesa for uma mesa grande, estiver completa, como eu disse, com 10 pessoas, o que acaba acontecendo? A travessa, por exemplo, de salada acaba ficando numa ponta e quem tá na outra ponta não consegue ter acesso, né? Olá, Luísa, tudo bem? Tá me ouvindo hoje, Luísa? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa da outra ponta acaba não tendo acesso. E aí começa, né? Porque aí começa pela salada pedir. Então, ô fulano, passa pra mim a travessa da salada. Aí a pessoa vem passando através da salada. Aí, às vezes, passa até na mão de 2, 3 pessoas para chegar no outro da ponta. Beleza, Luísa, obrigada, hein? Então, aí vai passando até chegar no outro da ponta, né? E isso vai na salada, depois vem pro arroz, depois vem pro feijão. E aí, o que acaba acontecendo? Daqui a pouco, a primeira vez, todo mundo passa, a segunda, a terceira já começa a reclamar. Ah, mas atravessa de novo. Nossa, mas você já pediu, você tá comendo muito, hein? Aí começa aquela reclamação. Então, o que eu indico, o que eu aconselho? Quando você vai receber no serviço à brasileira, e se sua mesa é grande, passou de 6 pessoas, o interessante é o quê? Você replicar as travessas. Então, aí se você pode colocar uma só de salada no centro, porque salada geralmente as pessoas pegam uma única vez, não vai ter tanta repetição, né? E tem pessoas que nem se servem de saladas, então pode disponibilizar uma travessa só no centro da mesa. Depois você vai replicando, tipo 2 de arroz, 2 de feijão, 2 de bife, vai replicando 2 de farofa, se for o caso, e vai replicando para que isso fica dividido mais ou menos aí em torno de uma travessa de cada alimento para 5 pessoas de um lado e uma travessa de cada alimento para 5 pessoas do outro lado, né? Então, o serviço ao brasileiro é um serviço que a gente pratica muito, que no nosso dia a dia, quando a família é pequena, é excelente, é mais fácil, mais prático, né? É um serviço informal, mas é muito mais tranquilo. Mas quando a gente vai receber a família, outras pessoas em casa, amigos, e a gente quer fazer o serviço brasileiro, não tem problema nenhum servir no serviço brasileiro. A gente só tem que prestar atenção, ter um pouquinho de cuidado com esse detalhe, né? Replicar as travessas. Agora, se você tem uma mesa que é grande, de 10 lugares, sabe aquelas mesas redondas que tem no centro aquele giratório, né? Tem uma parte ali giratória no meio, aí você pode disponibilizar uma travessa de cada, porque a pessoa vai pegar e o outro da outra ponta quer pegar, ele gira, passa, ele pega, aí não tem problema. Mas se é uma mesa retangular, né, passou de 6 pessoas, você já pode ter aí tem um ponto negativo na questão do serviço à brasileira. Bom, o segundo serviço que eu falei que eu vou falar de 4, né, que eu acho que são os mais importantes. O segundo serviço que eu quero falar com vocês é o serviço franco-americano, né? Na realidade, existe o serviço americana e o serviço franco-americano. Mas eu vejo que o serviço franco-americano é o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Dia a dia, sim. Geralmente, quando a gente vai receber. Existem pessoas que utilizam desse serviço também no seu dia a dia, né? Não é meu caso. Meu caso, como eu disse para vocês, eu utilizo muito o serviço à brasileira. Mas existem pessoas que utilizam no seu dia a dia o serviço franco-americano. O que é o serviço franco-americano? Na mesa eu vou colocar apenas os meus itens, que é o prato, os talheres, as taças, e aí eu vou disponibilizar o que eu vou servir, as comidas, num aparador, né? Aí eu posso disponibilizar num aparador balcão, posso disponibilizar numa mesa lateral, que seja. Então as pessoas vão ter lugares à mesa
né, para elas se sentarem, só que elas vão levantar para poder pegar a sua comida, o seu alimento, para se servir, né? É um serviço franco-americano também informal, é um serviço totalmente informal, porque a pessoa vai se servir, né? Então não vai ter ninguém que venha a servir, então é um serviço informal que a gente acaba utilizando, principalmente eu utilizo demais esse serviço. Toda vez que eu vou receber, que vai vir amigos em casa, que vai vir, né, os familiares e que aí passa de 10 pessoas, eu já coloco o serviço franco-americano em prática, né? Então tem esse serviço, e aí esse serviço legal dele, o que é? É que como eu como eu não vou disponibilizar as comidas no centro da mesa, o que eu posso fazer? Eu posso disponibilizar uma decoração central, né? Então eu posso colocar ali no centro da mesa, fazer uma decora que eu quero, colocar vasinho de flores, se for uma data comemorativa, né? Se é carnaval, se é Páscoa, se é Ano Novo, se é Natal, enfeitar todo o centro da mesa, né? Então me dá essa possibilidade. Porém, as pessoas não têm tanta comodidade que nem o serviço brasileiro, que elas ficam sentadas e servem quantas vezes quiserem, né? Elas vão ter que se levantar para se servir, mas também é livre essa parte. Ela vai levantar e se servir quantas vezes assim ela achar que é necessário, que ela precisa, que ela quer e deseja, tá? O terceiro serviço que eu falei que eu acho que também é interessante comentar com vocês é o serviço empratado, né? O que é o serviço empratado? O serviço empratado já é um serviço mais sofisticado, é um serviço mais formal, digamos assim. Para esse tipo de serviço, é um serviço que eu vou precisar de outras pessoas, né, que venham servir. Então, vai ser um serviço onde eu vou disponibilizar a mesa, todos os itens, vai ficar disposto um para cada convidado. Então, vai ter lá o prato, os talheres que eu vou usar diante do cardápio que eu escolhi, as taças também diante do cardápio de bebidas que eu vou servir, né? E eu também tenho o centro da minha mesa livre, onde eu posso disponibilizar, fazer ali um arranjo central decorativo, posso fazer um table decor, né? Porque eu não vou precisar de pôr as comidas à mesa, as comidas vai vir um prato pronto da cozinha. Então, no serviço empratado ou serviço bistrô, por exemplo, tem gente que fala serviço empratado, tem gente que fala bistrô, tem gente que fala serviço à inglesa, esse tipo de serviço, o prato vem pronto da cozinha, né? É que nem quando a gente vai no restaurante. Quando a gente vai no restaurante e a gente pede um prato individual, sabe aquele prato que vem pronto, que o garçom chega com ele prontinho para você? Esse daí é o serviço bistrô, o serviço empratado. Tá? Aí, para esse tipo de recepção, se eu vou receber na minha casa e eu quero um serviço mais sofisticado, mais elegante, eu quero que as pessoas sejam servidas à mesa e que já venha um prato totalmente montado, sabe aquele estilo de prato gourmet, né, que vem totalmente montado? Aí, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de, no caso, né, contratar, né, um buffet, pessoas que venham a realizar esse serviço para mim, porque eu não vou conseguir desenvolver esse serviço sozinha. Olá, Rosinha, tudo bem? Eu não vou conseguir desenvolver esse serviço sozinha, porque eu vou precisar de pessoas que me ajudem. É um serviço mais formal, né? Onde eu necessito de outras pessoas para me ajudar, porém o prato vem todo montado para o meu convidado e ele não tem aí, né, aquele detalhe de repetir quantas vezes ele quiser, né? O serviço, quando eu faço o serviço aí a brasileira, o serviço franco-americano, o serviço americano também, que é menos utilizado que o franco-americano. Mas são 3 tipos de serviço, o franco-americano, o americano e a brasileira é um serviço que traz repetição, que a pessoa pode servir quantas vezes quiser. Quando eu acabo optando por receber, né, de uma forma mais sofisticada, mais elegante, aí o que eu preciso de fazer? Eu preciso de pessoas que me ajudam, aí eu não consigo servir os meus convidados também, porque eu também tenho que ser servida nesse serviço, né, que é mais formal, e aí eu vou precisar que eles tragam pronto da mesa e automaticamente a pessoa não tenha, ela vai poder repetir às vezes mais uma vez, né, mas ela não vai ter aquela liberdade de repetir mais que 2 vezes, então ela vai ficar até constrangida, né, no caso de pedir mais que uma vez, né, para repetir. Essa que é a verdade. Então aí o serviço aí empratado, o serviço bistrô é um serviço mais sofisticado, pouco utilizado, mas a gente encontra muito nos restaurantes. Eu vejo a gente encontrando bastante nos restaurantes. Quem vai receber em casa, pouco, às vezes acaba optando por esse serviço, justamente por ser uma coisa, né, só se for receber poucas pessoas, vai receber
3, 4 casais em casa, quer fazer alguma coisa mais elegante, mais sofisticada, e contrata, né, uma pessoa que vai na sua casa e aí vai desenvolver um cardápio e vai poder servir você e seus convidados. Mas geralmente em recepções que a gente recebe aí 15, 20, 30 pessoas em casa, família, os amigos, acaba meio optando para o serviço mais informal. E aí o quarto serviço que eu falei para vocês, que eu acho que é interessante, Luísa, como é que a Luísa colocou aqui, ó? Esse é o único serviço que é feito direto da convidada, né, Joyce? O empratado, é isso mesmo, Luísa. É esse daí. Aí o que acontece? Agora eu falei que eu ia falar do quarto serviço, né? Me distraí com a Luísa. Então, aí o quarto serviço é o serviço volante, que eu acho que a gente utiliza muito. Na casa, nas recepções em casa, talvez a gente utilize esse serviço a volante, deixa eu ver. Se a gente for fazer um coquetelzinho em casa, por exemplo, pode até ser. Num coquetel em casa, que é só coisinhas para beliscar, pode ser que realmente a gente acaba aí utilizando do serviço a volante, que é coquetel, né? Aquele serviço coquetel, petit comité, pode até ser que a gente acaba utilizando, mas é muito pouco, não vejo em recepções assim em casas utilizando tanto. Acaba se levando esse serviço volante e sendo indicado, né, e sendo realizado, mais assim para empresas. Desculpa, gente, fiquei rouca. Mais para empresas. Espera um pouquinho. Deixa eu beber um pouco de água. Eu engasguei. Então, aí o serviço de coquetel, o serviço a volante, eu vejo que eles são mais utilizados em empresas, né? Coquetéis de empresa, eu vejo que eles são mais bem-vindos, né? Então, vai ter lá uma reunião, uma palestra, um treinamento, aí depois tem aquele momento da parada, né? Aquele coffee break lá. E aí eles utilizam desse serviço a volante, que é onde o garçom, aí você vai precisar de um garçom, né? É um serviço informal, porque não utiliza nem prato, nem talheres, né? Você vai ali comer com a mão, então você vai pegar com a mão para comer. É um serviço totalmente informal, porém você precisa de pessoas que venham te ajudar nesse serviço, né? Então aí vai ter sempre um garçom que vai passar com a bandeja e ele vai te oferecer o salgado, por exemplo, e aí você vai pegar, se você assim desejar, quiser. Então, você pega o salgado e come, né? Então, aí, esse é o quarto serviço que ao meu ver, eu acredito que esses 4 sejam o que a gente mais se depara no nosso dia a dia, né? Que é o serviço, então, a volante, que é o coquetel, né? O estilo coquetelzinho, que a gente vê muito, né? As empresas aí, né, dando em palestras, em workshops, em treinamentos, né? Nas recepções em casa, que nem eu falei, eu não vejo muito. Às vezes a pessoa, o que ela faz? Mas não é o coquetel, né? O serviço a volante. A pessoa vai receber em casa, e eu falo muito isso, que quando a gente vai receber, a hora que o convidado chega, é interessante que a gente já coloca ele no clima ali da recepção. Então, que tem ali alguns petiscos, né? Que tem ali já alguma bebida para ele se servir. Mas isso vai ficar disponibilizado num aparador. Então, esse detalhe, ele cai lá no serviço franco-americano, que é quando a pessoa vai até o aparador, até o balcão e se serve, né? Então, esse serviço não entraria aí numa recepção em casa. Teria que ser, para ser um serviço a volante, teria que ter realmente um garçom passando com a bandeja, né? Passando com a bandeja para poder se servir, para as pessoas poderem se servir. Elas pegam, né, se assim desejar, salgado e come, né? E aí pega-se mesmo com a mão, né? Pega com a mão, come. Inclusive, geralmente eles passam oferecendo tanto o salgado, como passam oferecendo também o salgado e o guardanapo, né? Guardanapo de papel. É uma confusão isso, né? Porque a gente não sabe, tem hora, né? A maior parte das vezes a gente fica na dúvida, né? Se você pega o guardanapo, muitas pessoas fazem isso, e pega com o guardanapo salgado, ou se você pega o salgado com a mão e deixa o guardanapo limpo na outra mão para você poder depois limpar a mão. Então é uma confusão isso daí. Mas na realidade, se a gente for pensar um pouquinho, o melhor a fazer é você pega o salgado com a mão, né? Com a outra mão você pega o guardanapo de papel
E esse guardanapo de papel vai servir apenas para você limpar a sua mão. Então, você comeu salgado, usa esse guardanapo para limpar a mão. Esse guardanapo de papel que você pegou, você jamais, a hora que passar novamente a bandeja, né, o garçom para te servir, se você quiser ali pegar mais salgado, você jamais pega esse guardanapo que você já passou na boca ou passou na mão para pôr na bandeja ali para pegar outro salgado. Isso daí você não faz, esse guardanapo é só mesmo para você ali limpar os dedos que ficam engordurados, né? Para você limpar a mão, não é um guardanapo que serve para você ficar pegando outros salgados outras vezes que as bandejas passarem, tá? Porque é uma confusão, né? Eu vejo que isso acontece muito. Uma hora pega com o guardanapo, outra hora pega sem o guardanapo, mas tá certo pegar sem o guardanapo, porque a função do guardanapo realmente é mesmo só para poder limpar ali os dedos, limpar as mãos, né? Então é isso, pessoal. Bom, eu vi que as pessoas entraram, a Luísa fez um comentário, mas ninguém perguntou nada, né, a respeito dos 4 serviços que eu falei. Eu pelo menos não vi nada aqui, deixa eu voltar. É isso aí mesmo. O que a Luísa comentou aqui sobre o serviço ser feito pela direita, né? Que é em relação do serviço empratado, né? O serviço feito pela direita é o serviço na hora que vai ser servido, né? É isso que a Luísa comentou. Eu li e não compartilhei com vocês o que ela falou, né? Mas o que ela quis dizer, que vocês que estavam aí, que viram a mensagem dela, é isso, que é o serviço que ele vem e é servido pelo lado direito, é isso que ela quis dizer. Eu fiz isso aí, mas não compartilhei, me desculpa. Então é isso, é o único serviço exatamente que ele, na hora de ser servido, ele vem, né, serve pela direita, né? É o único serviço que é servido pela direita, exatamente, porque a maior parte dos serviços acaba sendo servido pela esquerda e retirado pela direita. É isso mesmo. Bom, pessoal, eu vi que ela pôs isso, né? Isso é que eu entendi que você falou, Luísa, fiz é verdade, é isso, mas não compartilhei. Aí depois eu voltei, mas eu vi que só tinha a sua mesmo, a sua, não pergunta, né? Mas você expondo a situação relacionada ao serviço empratado, né? É isso aí. Bom, pessoal, eu vi aqui que, nossos 30 minutos voou hoje, não passou, não dá nem pra acreditar. Sabe que eu tava pensando, eu falei assim, gente, vou falar só sobre 4 serviços, e eu acho que 4 serviços vai ser muito rápido, né? E talvez dure só 15 minutinhos a live, né? Mas não dá pra acreditar. Eu coloco aqui um relógio bem aqui na minha frente, porque eu começo a falar, eu me empolgo, eu não paro de falar. E aí, se deixar, eu fico uma hora aqui falando sem parar. E aí eu percebo que é difícil para as pessoas depois poderem assistir, né? Tem pessoas, eu vejo que muitas pessoas entram depois, poucas pessoas entram agora, na hora que eu tô fazendo a live, mas depois ela fica salva por 24 horas e muitas pessoas entram para assistir, né? E eu percebo que quanto menor é a live, mais pessoas conseguem assistir, né? Porque tudo demanda aí um tempo, né? E às vezes as pessoas querem a informação, mas é muito tempo para que elas consigam, né, ter acesso, e aí às vezes não dá para encaixar no dia a dia delas, né? Então eu falei assim, eu vou até ver se eu começo a fazer live só de 15 minutos, porque eu percebi que 15 minutos, as 2 últimas semanas que deu problema na hora de fazer a live, eu acabei fazendo um vídeo, colocando no IGTV, e aí o que aconteceu? Os vídeos do IGTV tem muito mais visualizações de 15 minutos do que as lives que duram aí 30 minutos, né? Então eu já tô pensando em aí fazer de 15 minutos, depois vocês me mandam mensagem lá no direct, comentam o que vocês acham aí da possibilidade de desenvolver a live aí só de 15 minutos, né? O que vocês acham? Vocês me falam. Bom, mas é isso. Não teve aí nenhuma pergunta, até onde eu percebi. Já deu os nossos 30 minutos, não quero que fique cansativo para vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Adorei o nosso encontro de hoje. Toda semana, na realidade, é maravilhoso. Só as 2 últimas semanas que eu fiquei um pouco triste, porque eu não consegui fazer ao vivo por conta da internet. Mas agora eu descobri qual que é o problema e acredito que todas as outras lives que vierem não vão ter mais o problema aí da internet, se Deus quiser. Bom, então vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Adorei a companhia de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo!